aqui porque alguns dias atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e aí eu deixei, né, para que vocês colocassem lá curiosidades que vocês têm sobre arquitetura, que é o curso que eu faço, né, que não é arquitetura, mas é arquitetura e urbanismo. E aí eu deixei lá para vocês colocarem as curiosidades que vocês têm sobre isso. Então vai ser um vídeo específico sobre esse meu curso maravilhoso e lindo e estressante e muito louco, mas então vai ser um vídeo para isso. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nada. E eu não vou ficar falando muito aqui, porque senão, né, até eu responder essas perguntas, vai demorar um pouquinho para esse vídeo acontecer. Mas eu separei algumas perguntinhas que eu achei mais interessante, até porque muitas perguntas foram parecidas, então eu decidi pegar só algumas que eu achei que tinham tudo a ver com o que as pessoas sempre perguntam sobre arquitetura. Acho que vocês conseguiram entender. Mas enfim, não esquece de me seguir nas redes sociais também, porque aí vocês podem participar dessas coisas quando eu jogo lá nos meus stories. Então vocês me acompanham por lá também. Então é isso, bora lá que agora eu vou começar a responder as perguntas. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou olhando para o meu notebook, porque senão não é possível eu gravar esse vídeo, porque eu estou gravando com o meu celular. Então, chega de falar e bora lá responder a primeira pergunta. A pergunta é da Labis Queiroz e ela perguntou se nesse curso tem muita conta. Gente, assim, esse curso não é como se fosse, por exemplo, uma engenharia civil, que você tem cálculo em todas as matérias da faculdade, tipo, por exemplo, cálculo, hoje tem cálculo de não sei o que, amanhã tem cálculo de não sei o que lá, sabe? Não é um curso assim. A gente tem cálculo, mas, como eu posso dizer, é uma coisa mais simples, em questão de que a gente não tem, por exemplo, todos os dias. Para vocês terem uma noção, no primeiro semestre eu tive cálculo. Aí já no segundo eu não tive mais. Aí no terceiro de novo apareceu mais cálculos. E assim, é desse jeito. E aí, por exemplo, eu tenho um monte de matérias, né, para cada dia da semana eu tenho uma matéria. E só um dia dessa semana eu vou ter cálculo. Então, é assim, é uma coisa razoável, dá para você aguentar. Claro que, por exemplo, né, na minha vida, assim, por exemplo, Resmate, que é uma matéria, assim, que quando falam pra mim, meu coração chega, chora, porque foi uma matéria, assim, que, olha, já vou avisando pra quem quer fazer arquitetura, que não é só desenho de casinha, não, tá? Tem muito choro quando entra essas matériazinhas assim. Só que, como eu falei, é bom porque não é, tipo, todos os dias cálculo, todo semestre cálculo. Não, você tem, tipo, um momento em que você tá lá pirando com aquela matéria de cálculo e aí tem um momento que você tá, glória a Deus, Senhor, não tem cálculo esse semestre. Então, é desse jeito. E aí, a próxima pergunta é do João, que é o meu amiguinho lá da faculdade, e ele mandou uma pergunta também, que é, por que você quis estudar arquitetura? Bom, gente, assim, hoje em dia, quando eu falo de arquitetura, eu falo assim, com um brilhinho nos olhos, porque, sei lá, eu sempre tive um contatozinho, assim, de gostar dessas coisas, por exemplo, de construções. Sempre gostei muito de ficar pegando aquelas plantas de apartamentos e folheando e redesenhando, porque eu gostava de escrever histórias em quadrinhos quando eu era criança. E eu precisava dessas plantas de apartamento para conseguir pensar na casinha do personagem da minha história de quadrinho. Então, eu gostava muito disso. Mas é claro que demorou um tempinho para dar um estalo de que era aquilo que eu queria, porque antes disso eu queria engenharia civil, mas aí eu não tava tendo matemática no ensino médio e aí eu pensei, mano, isso vai ser um problema. E aí, então, eu decidi que real tinha que ser arquitetura, porque quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava, porque é um curso, né, não era? É um curso muito artístico e, sei lá, ele me abre portas, assim, pra fazer o que eu gosto, então eu nunca fico limitada àquilo. Acho que se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês devem saber, tipo, eu não fico limitado àquilo, então ele me traz muitas oportunidades. Por exemplo, uma coisa que o curso me trouxe foi, tipo, um amor, assim, por fotografia que nem eu mesma sabia que eu tinha. E o curso me deu um olhar, assim, que eu fico, gente, como que a arquitetura me colocou num olhar de fotografia e gostar tanto disso. Mas, sei lá, o curso é muito artístico, ele mexe com você de uma forma que é muito bacana e é muito apaixonante. Então, respondida a sua pergunta, João. E aí a próxima pergunta é da Mari Brito e ela perguntou como eu faço pra me organizar. Gente, acho que, tipo, pra mim a organização é através do Bullet Journal. Então eu uso um Bullet Journal, faço todas as minhas anotações nele, tudo que eu preciso entregar,
todas as datas certinhos. E aí eu vou colocando aquilo que é mais prioridade, o que é um trabalho maior, que eu sei que eu vou precisar de mais tempo para poder fazer, o que é um trabalho menor, que eu vou conseguir, tipo, fazer em alguns dias, menos dias do que aquele trabalho maior. Mas assim, eu gosto de anotar, então eu uso o bullet journal para anotar bastante. Uso muita caneta colorida para sair ticando aquilo que eu já fiz, então é muito importante isso de anotar. Acho que organização para mim é quando eu anoto tudo bonitinho, anoto as datas certinho que eu preciso fazer. Para mim só funciona assim, eu só consigo me organizar quando eu começo a anotar as coisas. Então é isso. A próxima pergunta é da Letícia e ela disse assim: amei um vídeo falando sobre a realidade do curso, quando fui pesquisar não tinha nada. Assim, eu comecei a pensar sobre algumas coisas assim que são as realidades do curso e que muitas vezes as pessoas não comentam muito, e é verdade. E uma dessas coisas é que, assim, o curso é um curso puxado, então quando você entra nesse curso você tem que ter em mente de que talvez você não vá poder sair em determinados dias, porque você vai ter que fazer algum trabalho. Às vezes, tipo, ele é tão puxado que, por exemplo, teve uma época que eu tava desempregada e mesmo assim eu ia dormir 3, 4 horas da manhã terminando o projeto que, nossa, tinha passado um mês fazendo, por exemplo. Então, pra vocês verem como ele é puxado, então já vou avisando logo, se vocês forem fazer, saibam que ele pega um tempo muito grande de você. E outra coisa é que você tem que se esforçar muito, porque é um curso que pede muito de você, muito esforço, então você tem que sempre se esforçar para conseguir lidar com algumas dificuldades que às vezes aparecem durante ele. Também tem que ter em mente que você vai ter muitos gastos, não é só gastos tipo no começo do curso, mas você vai ter gastos o curso inteiro, então é bom que você já esteja preparado para isso, porque olha, eu vi muita gente desistindo por causa disso, então vá preparado de que você vai ter gastos, porque é um curso assim, olha, que pesa pra caramba no bolso. E é um curso muito rígido, os professores são muito rígidos, eles esperam muito de você. Então, por exemplo, no primeiro semestre, quando você vai fazer as plantas à mão, né, que eles pedem para você desenhar à mão, antes de ir para as plataformas digitais, então você tem que entregar, por exemplo, a sua folha limpinha. Se tiver uma coisinha riscada, ou se sua folha estiver suja, ou se sua folha tiver sido dobrada errado, então se prepara, porque você vai ouvir ou você vai ter que refazer tudo de novo. Então é um curso que os professores exigem muito de você. Então acho que essa é a maior realidade desse curso, e é o lado assim que a gente tem que estar tipo muito preparado mentalmente assim para aguentar, porque é louco, gente, louco. A próxima pergunta é do Rafael e ele perguntou se tem geometria. Sim, a gente tem geometria. Inclusive, geometria foi uma aula que eu peguei DP, porque geometria era uma aula que como posso dizer? Eu já contei essa história aqui no canal, que eu entrei atrasada e tava rolando essa matéria de geometria descritiva, e aí eu não conseguia acompanhar a matéria. Todas as outras matérias eram tipo desenho, então ok, eu consegui dar conta, mas essa de geometria descritiva eu não tinha ninguém tipo pra me ajudar a entender o que era aquilo, então eu peguei DP nisso. Então tem geometria descritiva, entre no curso sabendo que tem. A próxima pergunta é da Rafa e ela perguntou assim: quais as maiores dificuldades de um arquiteto? Eu acho que a maior dificuldade do arquiteto é que às vezes ele não é levado a sério. E às vezes as pessoas não levam a sério o trabalho desse profissional. Às vezes eu vejo, tipo, eu mesma, assim, que não sou arquiteta ainda, mas eu sempre escuto as pessoas falando: arquiteto só desenham casinhas. Então, tipo, acho que a maior dificuldade é você conseguir colocar na cabeça das pessoas que o trabalho de um arquiteto é muito maior do que só desenhar aquela casinha. A gente, tipo, passa 5 anos estudando para trazer muito conforto para quem vai morar naquele local, ou para qualquer outra construção que a gente for fazer, para qualquer outro projeto. Acho que as pessoas ainda não sabem o valor de um arquiteto e às vezes isso deixa a gente meio triste, meio bad vibe, sabe? Aí agora, a próxima pergunta é do Márcio e ele perguntou quais as dificuldades e custos. Muita gente perguntou sobre dificuldades e isso eu vou até falar aqui pra vocês. Ó, não foi só ele, foi o Vinícius, foi o Jonatas. Tá, a minha fase mais difícil foi nos primeiros semestres, assim, quando eu tava naquela fase do desenho, que precisava desenhar à mão. E eu não conseguia desenhar nada, porque eu não entrei sabendo desenhar.
Então eu tinha muita dificuldade nisso, então eu sofri muito nessa parte, foi uma das minhas maiores dificuldades, assim. Eu falava, mano, não vai dar certo, não vai dar certo, mas aí eu me forcei a fazer aquilo e aí foi que foi saindo, né? E aos poucos eu fui me adaptando àquilo. As maiores dificuldades também foi em relação aos gastos, e respondendo a pergunta do Márcio, os custos de um curso de arquitetura são muito altos, não só pela mensalidade, mas principalmente pelo fato do quanto você gasta, por exemplo, com plotagem, com material para maquete. Então, como eu falei antes, é um curso que você vai gastar em todos os semestres por 5 anos, você vai gastar pra caramba, então é bom que você já esteja preparado para isso, porque vai ter momentos que você vai ter que falar, poxa, esse semestre eu nem vou comprar nada assim, porque eu sei que eu vou ter que gastar com plotagem. Então, os custos são muito altos nesse curso, então já vão com a cabeça preparada para isso. A próxima pergunta é da Gabi Portugal, e ela perguntou assim: para entrar na faculdade tem que saber desenhar? Vamos lá. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia desenhar, e eu tô falando sério, eu não sabia desenhar mesmo. E assim, não é que você precisa saber desenhar, mas quando você entra em arquitetura, você tem que ter na cabeça de que você vai ser forçado a desenhar, porque nos primeiros semestres, a gente desenha tudo à mão. Então, tipo, se você tem dificuldade, saiba que você vai sofrer um pouco. Eu sofria bastante assim. Um dos momentos que eu sofri pra caramba foi uma época em que eu tava lá numa aula, era segundo semestre, ou era terceiro, e aí a professora pediu pra que a gente desenhasse um ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus não podia entrar chuva dos lados, não podia entrar chuva na frente dele, era uma coisa de louco, e você tinha que ter um acesso pra cadeirante, mas esse ponto de ônibus não podia ser totalmente fechado, e aí ela pediu pra que a gente desenhasse aquilo ali rapidão, na hora, e aí ela passou perto de mim, ela percebeu que eu tava, tipo, com muita dificuldade e nada saía, e aí eu falei pra ela, sabe, prof, eu tô com a ideia, eu sei o que eu quero, mas eu não consigo colocar isso no papel porque eu não sei desenhar. E aí eu lembro que ela falou pra mim que isso do desenho seria um esforço meu e eu que teria que dar o meu melhor, porque ela também tinha entrado na faculdade sem saber e ela se formou e hoje ela consegue lidar super bem com isso do desenho. Então foi ali que me deu um estalo de que, poxa, eu entrei sem saber desenhar, mas eu posso fazer alguma coisa. E ao longo do semestre eu fui me esforçando mais, fui encontrando coisas que me faziam gostar de desenhar, por exemplo, aquarela. Eu comprei aquarela porque, sei lá, eu sentia que com aquarela eu gostava muito de desenhar, então eu desenhava coisas bestas, mas tava lá pintando com aquarela e isso foi me motivando a querer desenhar mais e mais e mais. E aos poucos eu fui melhorando. Não melhorei, nossa, meu Deus, 100%, nossa, que desenhista, mas agora eu consigo me virar melhor e não tenho totalmente aquele medo de, putz, eu não sei desenhar. E agora é a pergunta do Gregory e ele perguntou qual é a sua maior fonte de inspiração. Acho, assim, vou falar sobre maior fonte de inspiração aqui na arquitetura, né? Porque eu não entendi muito bem a pergunta. Mas eu vou falar da minha maior fonte de inspiração aqui na arquitetura, que é a Lina Bobardi, que é, tipo, uma das arquitetas, assim, que... Gente, depois que eu conheci, olha, sério, vão lá pesquisar sobre ela. Acho que é, tipo, uma das maiores inspirações pra mim nesse ramo de arquitetura, é tipo um amorzinho, assim, no fundo do coração, no coração inteiro. Meu coração inteiro é dela, só isso que eu tenho pra falar. E agora a próxima pergunta é do Samuel e ele disse como economizar com os materiais. Gente, de verdade, como eu falei antes, assim, sobre os custos, é um custo alto. Então é meio difícil você pensar em economizar porque não tem como. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eles deram uma lista e você tinha que ir lá comprar os materiais. E sem brincadeira, a lista deu tipo R$800. Não sei como dizer como economizar, porque, sei lá, a arquitetura não tem como economizar, a gente gasta pra caramba mesmo. Então, por isso que eu volto a dizer, quando vocês forem fazer esse curso, tenham em mente que vocês terão gastos e que às vezes você vai ter que deixar de comprar tal coisa pra deixar pra, né, pra aquela parte ali do curso. Então, não sei como dizer como economizar com os materiais, porque, olha, dificilmente você vai conseguir economizar com material na faculdade de arquitetura. A próxima pergunta é do Felipe Almeida, e ele fez duas perguntas bem legais que acho que fecha o vídeo por aqui. Como é trabalhar com arquitetura ou pelo menos estudar? Como eu disse na pergunta do João, que era sobre o porquê eu escolhi arquitetura, acho que estudar é isso. Como é estudar é que você nunca fica preso a só uma coisa, você sempre tá movimentando o seu lado artístico, você tá sempre aflorando ele, então sempre abre portas pra muitas coisas, não somente pra desenhar a casinha, como as pessoas dizem, né? Mas eu vou ignorar isso, vou ignorar. E aí, assim, como é trabalhar com arquitetura?
Acho que cada pessoa vai dizer uma coisa. Trabalhar com arquitetura é muito legal, mas também é muito estressante às vezes. Por exemplo, eu não tive contato ainda com, por exemplo, o trabalho de design de interiores, que eu acho bem legal. Não sei como seria se eu trabalhasse com isso, porque eu trabalho numa área em que, tipo, cuida da cidade, vocês sabem, né? Eu trabalho em, tipo, prefeitura, essas coisas. Então é bem diferente o trabalho que a gente faz lá, porque a gente sempre tá cuidando de projetos que estão envolvidos ali, né? Então, por exemplo, vai muito de cada ramo, mas trabalhar com isso é muito bacana, é tipo muito legal, porque você se fecha ali naquele seu lugarzinho e aí você cria coisas. Então, acho muito legal. Mas como eu falei, tem tipo muita dor de cabeça também, porque olha, às vezes dá uns estressezinhos. Então, é isso, tô até cansada. Essas foram as perguntas mais legais, assim, que eu achei pra colocar nesse vídeo e que eu sei que muita gente tem dúvida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Perdão por esse vídeo tão longo, mas é que vocês sabem que não tem como responder perguntinhas tão rápido, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. E um beijo e até o próximo. E a gente se encontra por aí. Me siga nas redes sociais que eu tô mandando, hein? Porque senão vocês perdem isso aqui. Então, é isso aí. Um beijo e tchau.